Bom dia, bom dia, bom dia. Mais um Morning Call, o que esperar do mercado hoje? Eu sou o professor Wagner aqui da Francesca Educação Financeira e lembrando que todos os dias, a partir das 5h50 da manhã, nós estamos aqui para falar sobre o fechamento de mercado no dia anterior e sobre todas as notícias que podem impactar o cenário político, econômico e corporativo. Lembre-se, se inscreva no canal, compartilhe esse conteúdo para que chegue a cada vez mais pessoas, o YouTube também entenda que ele é relevante e possamos levar a educação financeira e principalmente essas informações para quem gosta e se preocupa com o impacto dessas notícias no dia a dia e no mercado financeiro. Hoje é segunda-feira, dia 14 de junho de 2021. Muito obrigado pela sua companhia. Vamos já falar um pouquinho então sobre o fechamento da última semana. Na sexta-feira, dia 11, nós tivemos aí um pregão com bastante volatilidade também, com muitas, expectativas, principalmente aí em torno daquela possível lateralização do índice Ibovespa, que nós já falávamos aqui durante a semana no nosso Morning Call, o que esperar do mercado hoje. Infelizmente se cumpriu, né? A Ibovespa a princípio se mantém em um ponto de lateralização, fechou em queda obviamente na sexta-feira, mas vem num processo aí com um pouco mais de dificuldade para romper as últimas máximas aí, onde nos aproximamos aí sempre dos 131 mil pontos. De modo geral, na sexta-feira as blue chips tiveram um desempenho bem abaixo da expectativa, queda das principais ações de instituições financeiras ou leve alta ao final do pregão, mas bastante volatilidade nesse sentido. E a boa notícia do dia ficou por conta aí da retomada em relação ao indicador de volume de serviços. Já falamos algumas vezes aqui no nosso Morning Call que o setor de serviços no Brasil e no mundo, na verdade, né, por conta da pandemia da Covid-19, foi um dos que mais foi afetado e principalmente é um daqueles que tem a maior dificuldade em relação à retomada. Por isso, o índice acaba sendo uma boa notícia, ele veio acima do que era o esperado, né? Foi divulgado na sexta-feira, assim como nós falávamos no nosso Morning Call. E, obviamente, isso também traz uma preocupação em relação a uma futura inflação de serviços, visto que vivemos hoje também um momento de alta da inflação, com perspectivas, inclusive nessa semana, de novos aumentos em relação a taxa Selic para conter essa inflação, lembrando que essa semana inicia aí então a reunião do Copom para definir principalmente aí os rumos da política monetária brasileira. Ainda falando sobre sexta-feira, tivemos notícias políticas que acabaram mexendo bastante com o mercado, principalmente a pesquisa eleitoral aí que aponta um percentual ainda maior da população que desaprova o governo do presidente Jair Bolsonaro e também já trazendo mais perspectivas em relação a um segundo turno, onde o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva venceria com uma margem aí de 9 pontos percentuais o atual presidente Jair Bolsonaro na eleição para 2022. Lembrando que, como a gente já fala aqui, apesar de a eleição ser somente em 2022, já vivemos aí uma realidade basicamente cotidiana de campanha política em prol da eleição presidencial 2022. Olhando lá para fora, os Estados Unidos subiram uma menor preocupação em relação à postura do Federal Reserve e do FOMC, que é o Banco Central norte-americano, e o Copom, né? Mas principalmente a postura após o aumento ali da taxa de inflação lá dos Estados Unidos, o CPI. Isso traz automaticamente aí uma segurança um pouco maior, visto que o Fed tem mantido a sua postura. Obviamente, essa semana nós temos também reunião do Fed, do FOMC, onde o Fed deve definir sobre a sua taxa de juros e manutenção das políticas monetárias, mas a sexta-feira foi mais tranquila, principalmente aí por conta dessa relação, não haver nenhuma mudança nesse momento aí em relação a políticas monetárias. O mesmo aconteceu com a Europa, visto que também tivemos no Banco Central Europeu uma manutenção da taxa básica de juros e também da recompra de títulos, o que favorece aí as políticas de retomada econômica e aquecimento da economia.
E olhando principalmente aí para a parte de imunização, diversos países europeus e também os Estados Unidos estão negociando aí a doação de milhões de vacinas, principalmente aí para países com maior dificuldade, com menor IDH e países aí de terceiro mundo que estejam mais afetados pela pandemia da Covid-19. Obviamente o interesse aí é que o mundo inteiro, na verdade, retome o crescimento o quanto antes para que volte a haver consumo normal e assim todos os países, inclusive aí Estados Unidos, Europa como um todo, também tenham a sua retomada completa. Nessa semana nós vamos ter aí como repercussão a perspectiva econômica em relação ao crescimento do país, principalmente hoje nós já temos aí boletim Focus novo, né? Principalmente com as novas perspectivas em relação à PIB, em relação à inflação e também já projetando um pouco daquilo que nós teremos aí na quarta e quinta-feira, na terça e quarta-feira, perdão, em relação à reunião do Copom para definir a taxa Selic. Isso também deve acontecer lá fora, como nós temos aí a super quarta, né? Mas aqui é muito forte essa questão, principalmente pela nova perspectiva em relação à dívida PIB, visto que o Brasil aí tem reduzido cada vez mais a perspectiva aí de endividamento em relação ao PIB. Nós tínhamos aí uma perspectiva de fecharmos o ano aí com 96% do PIB comprometido em relação à dívida pública, mas com a forte arrecadação que nós tivemos nos últimos meses, no início desse ano, já trazemos uma expectativa aí de alguns economistas e especialistas de 86% de comprometimento dívida versus PIB, o que automaticamente alavanca um pouco mais o crescimento aí da economia brasileira. Essa semana também vale a pena ficar de olho aí na questão da votação da autonomia do Banco Central, principalmente aí por conta de que desde que houve a aprovação da autonomia do Banco Central, alguns partidos entraram no STF pedindo para que fosse alterada essa autonomia. Isso será julgado então essa semana pelo STF e obviamente Covid, CPI da Covid e crise hídrica estão no radar dos investidores desde a última semana, ou melhor, desde muito antes da última semana e continuam nesse radar durante os próximos dias. Vamos olhar para números de fechamento da sexta-feira, dia 11, e fica mais fácil para interpretarmos. O índice Ibovespa, de forma geral, fechou em queda de 0,49%, ficando aí em 129.441 pontos. O dólar subiu 1,08%, o dólar que já tinha chegado aí à casa dos R$ 5,03, veio de duas altas consecutivas, principalmente aí após anúncio do CPI lá nos Estados Unidos, que voltou a dar um pouco de força para a moeda norte-americana, que fechou a R$ 5,12 na sexta-feira. A Nasdaq, bolsa de tecnologia norte-americana, subiu 0,35 a 14.069 pontos. O índice S&P 500 subiu 0,19 a 4.247 pontos. E Dow Jones, aí, voltando para as máximas históricas, subiu 0,04% a 34.479 pontos. Já olhando para a Europa, nós tivemos aí o euro subindo 0,38%, chegando a R$ 6,19. E as bolsas, começamos com o DAX na Alemanha, que subiu 0,78, chegando a 15.693 pontos. O CAC na França subiu 0,83 a 6.600 pontos. E no Reino Unido também tivemos alta de 0,65, chegando aí a 7.134 pontos. A Ásia, como nós falamos já na sexta pela manhã, fechou aí em queda as duas bolsas. A China aí com queda de 0,62 a 14.801 pontos, e o Japão voltando aí muito próximo da casa dos 29 mil pontos, mas com queda de 0,03%, fechou a 28.948 pontos. Cenário de cripto, nós tivemos aí o Bitcoin em queda de 4,07% no pregão de sexta-feira, e o Ethereum caindo 1,5%, as cripto aí que tem sofrido bastante, principalmente por cada vez mais ser afirmado aí que deve
deve haver uma regulamentação em torno dos criptoativos, das criptomoedas e, obviamente, aí toda a volatilidade aí que os tweets de Elon Musk, né, causaram aí nas últimas semanas, mas de forma geral o Bitcoin e o Ethereum, que são as principais criptomoedas, caindo bastante e sofrendo bastante oscilação nas últimas semanas. Falando em oscilação, o petróleo futuro tem oscilado também em um momento aí de alta. O Brent fechou o pregão de sexta a 72 dólares e 59 cents o barril e o WTI fechou a 70 dólares e 81 cents o barril. Também as suas maiores altas aí dos últimos 2 anos, uma boa perspectiva em relação a isso. Obviamente aumenta aí a questão de empresas como a Petrobras, mas a tendência é que cause uma dor no médio prazo aí no bolso dos consumidores, apesar de termos tido aí notícia aí no final de semana de que a Petrobras reduziu em 2% aí o preço dos combustíveis lá nas refinarias. De forma geral, o índice S&P 500 VIX continua em queda, lembrando, esse é o famoso índice do medo, né, que fechou aí sexta-feira a 15,65 pontos, uma queda de 2,80%. O índice do medo, o índice S&P 500 VIX, mede a volatilidade do mercado de ações e automaticamente, com o mercado mais estável de ações, ele tem menor volatilidade e o índice fica menor. Chegando a números mais altos significa maior volatilidade e maior risco. Sempre vale ressaltar aqui que no período de lockdown, né, na pandemia de 2020, nós chegamos nesse índice acima de 80 pontos, então dá para termos um parâmetro sempre de comparação. Olhando para metais futuro, tivemos aí queda novamente nos metais futuro. Ouro futuro fechou a 1.879 dólares e 25 cents a onça. O alumínio futuro aí a 2.463 dólares e 25 cents a tonelada, e o ferro refinado, óbvio, olhando já para uma janela mais longa, ele também apresentou uma oscilação maior e está sendo negociado aí a 179 dólares e 84 cents a tonelada. Olhando para o fechamento de sexta-feira do índice Ibovespa, as principais altas aí ficaram por conta de Embraer, que subiu 5,10%. Lembrando que Embraer já vinha de forte alta na quinta também, né? Principalmente aí por conta aí das parcerias que a Embraer criou, a possibilidade aí do carro voador e também agora me fugiu a fintech ali, que não é uma fintech, na verdade, uma startup, né? Dentro da Embraer, que pode ter uma fusão, e automaticamente levou a Embraer a R$ 21,02 na cotação de sexta-feira. Quem também subiu forte foi BRFS3, que subiu 3,94% a R$ 29,05. Um pouco disso a gente vai falar lá no fechamento, mas principalmente vindo aí das possíveis compras de ações aí de Marfrig e JBS em torno de BRF, né? Quem subiu também foi GGBR4, que é Gerdau, e Goal 4, que é Metalúrgica Gerdau. GGBR4 subindo 2,67% a R$ 33,00 e Metalúrgica Gerdau subindo 2,42% a R$ 14,79, além da demanda por minério aqui, obviamente, toda oscilação no dólar mexe diretamente aí com a negociação de Gerdau. Quem também subiu foi SBSP3, Sabesp, subiu 2,66%, fechando o pregão aí a R$ 39,31. Olhando aí para as principais baixas, nós tivemos Droga Raia, Droga Raia do Brasil aí fechando a 4,32 negativo, R$ 26,78. E GTA 3 Iguatemi com 4% de queda na sexta-feira a R$ 42,48 e Carrefour Brasil caindo 3,98 também, chegando aí a R$ 22,65. Além disso, aí tivemos queda de Eco Rodovias, Ecor 3 caindo 3,75% a R$ 12,83 e Ciel 3, tá errado ali a sigla, né? CIEL3, né? E não Cile, caindo 3,64% a R$ 3,96, que é Cielo, né? Cielo que tentou, mesmo com a parceria ali de transferências via WhatsApp,
recuperar um pouco aí do seu valor de mercado, mas vem sofrendo bastante aí para essa retomada, principalmente aí frente às mudanças de negócio e principalmente por conta das concorrentes aí que judiaram bastante de Cielo nos últimos anos. Olhando para a agenda econômica, os indicadores que podemos ficar de olho, principalmente a nível Brasil, hoje temos Boletim Focus, que já falamos lá na abertura do nosso Morning Call, o que esperar do mercado hoje. Boletim Focus aí por volta de 8h30 da manhã já está disponível e você consegue ver a perspectiva aí em relação ao final desse ano e dos próximos dos principais economistas e especialistas aí dos bancos quanto à taxa Selic, inflação, câmbio e também o PIB, o crescimento do país. E hoje aí nós temos também divulgação do índice IBCBR, que basicamente é uma prévia do PIB, então vale a pena ficar de olho. Tivemos um bom resultado de PIB do primeiro trimestre e o índice IBCBR olha para vários cenários tentando antecipar então qual seria o resultado desse PIB do segundo trimestre, que obviamente mantendo essa tocada teremos um ano aí bem acima da expectativa que tínhamos inicialmente. Olhando já para cenário internacional, hoje é feriado na China, então China e Hong Kong não temos pregão por lá, e hoje podemos ficar de olho aí na produção industrial da zona do euro, que deve também trazer alguma perspectiva após a manutenção aí das taxas de juros e da recompra de títulos e pronunciamento aí de membros do Bank of England, do BOE, o Banco da Inglaterra, que também deve trazer algumas perspectivas em relação ao Reino Unido e a política monetária que deve ser seguida, provavelmente mantendo aquilo que foi decidido também nas últimas reuniões e, obviamente, dentro daquilo que o próprio Banco Central Europeu já vem dito aí da manutenção de taxas e estímulos econômicos para a retomada da economia. Olhando para a política, a CPI da Covid, que infelizmente acaba sendo uma retórica aqui no nosso Morning Call por conta de tudo que tem acontecido, apesar da Procuradoria-Geral da República ter ido através do Augusto Aras, né, da AGU ali, ter ido ao STF para tentar manter o sigilo de Pazuello e Mayra Pinheiro. Foi definido aí pelo ministro Ricardo Lewandowski, do STF, que será mantido o pedido do Senado, da CPI da Covid, visto que é plausível o pedido deles, então, de quebra do sigilo de Eduardo Pazuello e de Mayra Pinheiro, que já depuseram e podem ser chamados novamente, principalmente aí após essa quebra de sigilo. O Senado também parece aí, segundo alguns especialistas, que virou um pouco o canhão, não olhando somente para estados, municípios e políticos, mas também para empresas e lobby, olhando principalmente aí para Covaxin e cloroquina. A ideia do Senado nesse momento é investigar se houve lobby e se houve algum benefício por parte de políticos e empresários também, obviamente, em relação aí à compra de cloroquina, que houve lá no início da pandemia, principalmente uma compra aí por valores bem acima do que o normal, que já foi discutido diversas vezes, e uma quantidade muito grande de insumos para a produção de cloroquina aqui no país, e também o lobby em torno da vacina da Covaxin, visto que em um primeiro momento não era para ser aprovado, depois ela inclusive teve prioridade até mesmo em relação à Sputnik V, que já havia sido testada e feito algumas solicitações para aprovação emergencial aqui no Brasil. Obviamente, tudo isso será investigado e a Covaxin, juntamente com a Sputnik V, já foram aprovadas para importação e uso emergencial aqui no país. O presidente Jair Bolsonaro e outros ministros, como foi o caso também do ministro do Meio Ambiente, o Ricardo Salles, né, foram multados em evento em São Paulo, né, no sábado. O presidente Jair Bolsonaro ele fez aqueles seus famosos passeios de moto, né, com aglomeração e depois discursos, já pensando obviamente em campanha 2022 e por regra dentro da cidade de São Paulo, dentro do estado de São Paulo, a pessoa sem máscara ela pode ser multada e então o presidente Jair Bolsonaro e outros ministros foram multados pela não utilização de máscara nesse evento. E obviamente especialistas já reafirmam novamente que esse tipo de evento, esse tipo de manifestação que o presidente Jair Bolsonaro tem feito é
escrachadamente uma campanha pensando em 2022 e obviamente a gente já fala disso aí há bastante tempo aqui no nosso Morning Call. O próprio presidente Jair Bolsonaro, falando agora sobre STF, deve encaminhar o nome de André Mendonça para o Supremo Tribunal Federal, mas deixar aí o Augusto Aras como uma segunda opção. Inicialmente a ideia de André Mendonça é principalmente aí para agradar e manter a promessa do presidente Jair Bolsonaro em relação à bancada evangélica, né? O André Mendonça, ele tem um perfil bem mais conservador e a princípio será o indicado aí para substituir o Marco Aurélio de Mello dentro do STF. Obviamente, uma das pessoas que poderia ser indicada é o Augusto Aras, né, da Procuradoria-Geral da República, mas nesse primeiro momento, tentando principalmente aí, trazer novamente essa base aliada aí dos evangélicos para o seu lado, pensando em eleições 2022, a tendência é que ele envie então ao Senado o nome de André Mendonça e, obviamente, se não for aprovado, como o próprio presidente Jair Bolsonaro já disse, paciência, né? Ele pelo menos fez a parte dele, esse tem sido o discurso do atual presidente, e aí ele deixa aí como uma segunda opção, então, o nome de Augusto Aras, que também tem certa resistência, mas na teoria teria uma resistência menor do que o Mendonça, e obviamente existe aí uma terceira opção, mas as principais nesse momento aí seriam André Mendonça e como banco direto o Augusto Aras, né, como essa segunda opção. Olhando e já falando novamente nessa situação de eleições 2022, o candidato, inclusive na última eleição, João Amoedo, né, que foi fundador e foi presidente do Partido Novo, ele desistiu da pré-candidatura à presidência em 2022, ele teve diversas alegações, mas voltamos a essa questão política, principalmente porque diversas fontes e diversas frentes falam em uma terceira via que seria necessária aí para sair dessa polarização Lula-Bolsonaro e cada vez mais diminuem então essas opções. Muitas pessoas viam aí como João Amoedo uma dessas possibilidades, falavam também em Luciano Huck, que também já abriu mão dessa situação e cada vez fica mais distante, óbvio, temos muito tempo até a eleição 2022, mas temos candidatos, como é o caso do atual presidente e do ex-presidente Lula, já atuando diretamente quase que em campanha e em alianças para a eleição 2022, e isso obviamente mexe com o mercado. Olhando agora um pouquinho para a política internacional, o Joe Biden e a Nancy Pelosi, né? Joe Biden, presidente norte-americano, e a Nancy Pelosi é a líder do governo, presidente do Senado lá nos Estados Unidos, eles têm batalhado aí em torno daquela ideia do plano de 4 trilhões para a infraestrutura, né? Lembrando, na semana passada nós já falamos aí que havia muita negociação, inclusive um grupo aí de senadores democratas e republicanos haviam assumido um compromisso de aprovar e levar uma proposta, uma contraproposta aí para o Senado e para o presidente Joe Biden, mas a princípio ela ficaria bem aquém dos 4 trilhões, que era a ideia inicial de Joe Biden, e agora vem toda uma batalha, principalmente para retomar essa negociação, que já acontece desde a semana passada, mas parece que vai bem longe, e obviamente esse projeto aí de 4 trilhões seria mais uma grande injeção de recursos na economia norte-americana, realmente aí preocupando em parte aí por conta principalmente aí da inflação, mas retomando a questão de emprego e renda, que é a principal força nos Estados Unidos para gerar consumo. Olhando um pouquinho para a economia, o G7 aí apoia e vai negociar com o G20 a criação do imposto mínimo aí de 15% para empresas, já falávamos disso na última semana, principalmente aí por conta do apoio aí dos Estados Unidos e da Janet Yellen, né, que já negociava isso, já buscava isso desde a ideia do presidente norte-americano Joe Biden de aumentar impostos, e pode ser que tenhamos avanços nesse sentido. Alguns especialistas defendem que não será necessário um aumento tão elevado da Selic em 2022 para conter a inflação, apesar de agora estarmos vivendo um aumento
acima do esperado da inflação e inclusive uma perspectiva aí de aumentos aí nessa semana em relação à taxa Selic, e alguns especialistas já falando em Selic chegando a 6% ainda em 2021, a perspectiva para 2022 em diante, segundo alguns especialistas, é de não ser necessário chegar a um nível contracionista de ter que segurar a economia pela Selic. A ideia é que realmente a inflação não suba tanto e fique mais próximo do centro da meta em 2022 por razões naturais. O secretário do Tesouro brasileiro afirmou que podemos ter superávit primário já em 2024. Essa seria uma notícia aí excelente, pensando aí principalmente aquilo que já falamos na abertura do nosso Morning Call, que esperar do mercado hoje, que é a ideia de que nós reduzimos bastante aí a perspectiva da dívida versus PIB para o final desse ano e para os próximos, chegando aí nesse ano talvez já na casa aí dos 86% e não os 94% aí que já se imaginava anteriormente. E óbvio, com isso aí teríamos um superávit o quanto antes. Para amenizar a crise hídrica, né, que nós já falamos aí, que é uma retórica também para as próximas semanas e das últimas semanas, o governo agora pediu para reduzir a vazão nas usinas. Com isso, automaticamente aí temos água nas usinas por mais tempo e um período maior aí, mesmo não havendo tantas chuvas de agora até por volta de agosto, setembro, que é o período aí de maior crise hídrica também, tentando manter um pouco mais os reservatórios e assim a produção de energia. Mas ainda assim, alguns boatos e alguns jornais afirmam aí que o governo está editando uma medida provisória que pode constar nela então o racionamento. E aí quem tem um pouquinho mais de idade vai lembrar que lá na década de 90 nós tivemos também, no final dos anos 90, um período aí com racionamento de energia elétrica, principalmente também por uma crise hídrica que aconteceu naquele momento. A Fiocruz, através do Instituto Oswaldo Cruz, recebeu em final de semana mais um carregamento de IFA, que é o composto ali da vacina, né, para daí agora sim produzir mais vacinas e entregar até o dia 10 de julho. Olhando um pouquinho para o cenário corporativo, temos notícias positivas e negativas em relação aos CPFs na Bolsa, né? Já ultrapassamos 3,5 milhões de pessoas físicas operando na Bolsa de Valores. Óbvio, um número ainda muito pequeno se comparado aí com outros países do mundo, principalmente os Estados Unidos, onde é mais comum o investimento em Bolsa de Valores. Lá se tem, obviamente, uma visão de longo prazo, aqui ainda temos uma visão muito imediatista, e esse número tem aumentado cada vez mais, ou seja, como falei, já passamos de 3 milhões e meio, obviamente é muito positivo, mas a inexperiência e principalmente aí a venda de dinheiro fácil na Bolsa de Valores que algumas pessoas e alguns influencers acabam trazendo, trouxe também um maior índice de inadimplentes na Bolsa de Valores, né? Isso chegou a um recorde histórico. Esse recorde aí, esse número já vem subindo aí nos últimos meses, inclusive aí diversas vezes a própria B3 já divulgou essa lista, mas agora essa lista aí já chegou aí a um recorde e ela já tem 37 páginas com listados aí devedores na B3. E isso acaba acontecendo muito, principalmente porque muitas pessoas que não conhecem o mercado, elas acabam trabalhando aí com opções, acabam trabalhando alavancadas. Alavancar é trabalhar com dinheiro que você não tem, né? E automaticamente depois fica uma dívida. Inclusive há um estudo da própria B3 para que aumente-se então a margem em algumas negociações, principalmente dessas opções, para garantir, porque em muitos momentos a B3, quando nós falamos de mercado de opções, em alguns desses mercados ela se torna o aval da operação. E, obviamente, se a contraparte, a negociação entre duas partes, se uma delas não pagar e a B3 for a aval, a B3 acaba ficando como responsável aí por esse pagamento. E esse número, então, de inadimplentes aí chegou a esse recorde histórico, sempre, então, lembrando algo que nós falamos aqui no nosso canal, a respeitar o perfil de investidor e principalmente buscar conhecimento, não se aventurar porque não existe dinheiro fácil. A JBS e o BTG Pactual
né, segundo especialistas, aí devem contra-atacar a Marfrig em relação às suas investidas na BRF, né? Já falamos um pouquinho sobre isso lá quase na abertura. A Marfrig, como a gente já comentou aqui algumas vezes, teve comprou boa parte da participação aí em BRF, chegando já a pouco mais de 30% de ações da BRF. Já partindo para um cenário talvez de controle, apesar de a própria Marfrig dizer que não quer isso, mas talvez buscando uma fusão no futuro. E agora a JBS, juntamente com o BTG Pactual, planejam um contra-ataque em relação a isso, tentando comprar fatias de mercado para não deixar, obviamente, aí que haja essa fusão ou que a Marfrig amanhã ou depois tome controle da BRF e aí sim faria frente à JBS. E toda essa briga aí acontece nesse momento no setor de proteína animal, então vale a pena ficar de olho nesse setor também. O Carrefour vai pagar aí 175 milhões de reais em juros sobre capital próprio. Quem tem ações do Carrefour em breve pinga uma graninha aí na conta. A Azul já recuperou aí cerca de 80% do tráfego que ela tinha pré-pandemia, o que mostra aí uma retomada econômica, e voltamos à ideia aí da prestação de serviços, que com certeza deve trazer também cada vez mais melhorias para o setor. E a AES Brasil, que era a antiga AES Tietê, né, mudou o nome no ano passado, ela definiu aí em assembleia que a partir de 2022 ela irá distribuir 50% do lucro líquido em dividendos. Então, o pessoal aí que gosta aí de dividendos e gosta da segurança dos dividendos, a partir de 2022, cerca de 50% aí dos lucros de AES Brasil serão distribuídos aí na forma de dividendos. Vamos olhar agora um pouquinho para abertura e fechamento de mercado. Agora já é 6h24 da manhã, começamos mais tarde, mas também nos atrasamos aqui. Como eu já disse anteriormente, a China está fechada pregão de hoje, então na Ásia nós temos Japão já fechado, que subiu 0,74%, fechando aí o pregão a 29.162 pontos. Temos aí abertura já de mercado na Europa, né? Nesse momento a Alemanha sobe 0,15%, temos a França subindo 0,20 nesse momento e o Reino Unido subindo 0,30, isso às 6h25 da manhã. E o pré-market lá dos Estados Unidos, temos aí Dow Jones oscilando entre perdas e ganhos, nesse momento aí caindo 0,03, mas oscilando aí entre pequenos ganhos e leves perdas também. S&P 500 nesse momento lateralizando positivamente, 0,04% de alta, e quem sobe aí no pré-market dos Estados Unidos nesse momento é Nasdaq, que tem subido aí 0,21%. Certamente aí teremos um dia de bastante oscilação, mas muita expectativa, principalmente aí em torno do que vai acontecer na semana. Aí teremos a super quarta, inclusive, né, que é a definição aí da taxa de juros e política monetária no Brasil e nos Estados Unidos. Isso, obviamente, principalmente olhando para Estados Unidos, deve ser um dos norteadores aí da semana, mas hoje uma perspectiva de alta, principalmente aí por conta aí das ideias e das decisões da última semana em relação à taxa de juros, e também a taxa de juros na Europa, e também a possibilidade de manutenção dessas taxas de juros e recompra de títulos nos Estados Unidos. Óbvio, o mercado é soberano, muita coisa pode acontecer. O Brasil deve seguir aí as bolsas internacionais, ainda num momento de lateralização, com dificuldade de romper as últimas máximas históricas, mas uma perspectiva de que podemos ter bons números aí para o dia de hoje. Obrigado pela sua companhia. Muito obrigado para você que nos assiste aqui ao vivo e também você que nos acompanha gravado posteriormente. Não esqueça, então, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha esse conteúdo para tornar isso cada vez mais relevante e o YouTube fazer uma entrega ainda maior. E também entre em um dos nossos grupos de WhatsApp para você receber esse material todo também em PDF de forma gratuita antes das 7 horas da manhã. Uma boa semana, bons negócios e eu te vejo amanhã. Tchau!